E aí pessoal, como é que vocês estão? Espero que todos estejam maravilhosamente bem. Eu me chamo Wanderson, sou teólogo, tarólogo e oraculista e você está no canal O Caminho da Espiritualidade. Seja muito bem-vindo, você que já acompanha os vídeos do canal e já é inscrito, um abraço e um beijo especial para você. E caso você que esteja me assistindo é novo por aqui, desde já considerem se inscrever no canal, apoiar esse projeto, deixe aqui o seu like porque no vídeo de hoje a tiragem é sobre o que posso esperar dele ou dela nos próximos dias. E aí, o que será que a espiritualidade tem a dizer? Será que modificou alguma coisa? Será que os planos do ser amado mudaram? O que acontece durante os próximos dias nessa relação? Vamos verificar. Temos aqui a primeira opção da ágata roxa e a segunda opção da ágata azul. Mentalize a sua situação, faça sua oração, sua prece, sua meditação. Reserve esse momento para poder sintonizar com uma das opções e pedir à espiritualidade clareza. Ainda que você tenha chegado aqui de paraquedas e não acredite muito na espiritualidade ou no universo, sincronicidade, ou seja lá no que for, faça esse voto de confiança, né? Faça desse momento um momento que você se concentre e faça um teste, tá certo? E você vai se surpreender com o que a espiritualidade tem para lhe esclarecer. Tá certo? Lembrando que trata-se de tiragens coletivas, pessoal. Não necessariamente vai ressoar com a energia de todos. Por isso é importante que você mentalize a sua situação, porque assim como você, existem várias outras pessoas que estão assistindo esse vídeo no momento e também estão querendo ter a sua história contada aqui. Então é um momento muito específico e muito especial, que é uma conexão sua com a espiritualidade. E caso uma das opções não ressoe com a sua energia, verifica a outra, porque isso vai fazer com que você aguce e trabalhe melhor a sua intuição, tá certo? Para que futuramente você consiga trabalhar ela de melhor forma e ressoar melhor com energias de tiragens coletivas. E também você pode verificar outros vídeos com temas similares aqui do canal. Esse é um tema bastante genérico, que tem muitos outros temas aqui sobre se ele vai voltar, sobre reconciliação, sobre mudanças, né, nas atitudes. É só procurar aqui nos vídeos do canal. Eu sempre deixo no comentário fixado algumas ideias, né, alguns temas relacionados, e também no descritivo do vídeo. Aqui no izinho, no canto da tela, nos cards, eu também deixo linkado alguns vídeos que podem estar complementando essa mensagem, tá certo? Então é isso, sem mais delongas, lembrando que o vídeo é atemporal. Todos os vídeos do canal são atemporais. Isso quer dizer o quê? O momento que você chegar nesse vídeo é o momento certo qual a espiritualidade quer falar com você. Então não negligencie, né, esse momento. Abra-se para receber o que a espiritualidade tem para lhe esclarecer. Vamos lá, primeira opção da ágata roxa. Vamos seguindo. Continue mentalizando a sua situação, ser amado, para obter essa resposta. O que posso esperar dele ou dela nos próximos dias? Tarô me mostra. O que a consulente aqui mentalizada na primeira opção pode esperar do ser amado aqui mentalizado. E mostra a espiritualidade o que ela pode esperar. Vamos ver. Vamos ver, vamos tirar 5 cartas. Estrela. Cavaleiro de espadas. Dependurado, 12. Cavaleiro de copas. 10 de paus. E energia o louco. Olha só, meus queridos, minhas queridas, aqui da primeira opção da ágata roxa. Aqui, pessoal, aqui eu diria que é aquela situação antes tarde do que nunca, né? Aqui o ser amado pode sim ser uma energia de imaturidade, né? Porque nós temos a carta do louco como energia central.
Pode ser sim, mas aqui não é tanto imaturidade, porque quando a gente fala em maturidade, é uma pessoa que está à beira do precipício e não tem consciência do perigo que está correndo, ó. Olha a representação da carta. Quem acompanha canais de tarô já conhece, né, que a representação do louco é aquele jovem rapaz, né, que ele fica dançando, né, caminhando despreocupadamente à beira do abismo. E aqui nós temos, né, a representação nesse tarô é uma moça, mas a representação é a mesma. Ela está à beira de um precipício e você percebe que ela está como se fosse dançando, né, em frente ao perigo. Só que nesse caso aqui, não é a energia, porque nós não temos cartas de pajem confirmando, e sim cavaleiros, né? Não é necessariamente que o ser amado, ele seja tão inocente a tal ponto de não perceber o perigo, né? As dificuldades, os problemas da relação. Não, é uma pessoa inconsequente. Ele traz esse arquétipo, né? Essa mensagem, essa energia da parte do louco, não a parte imatura, e sim a parte inconsequente. Qual a diferença? Porque o imaturo, ele passa por aquela dificuldade, aquele problema, mas ele não sabe o tamanho do problema, ele não sabe o tamanho do perigo. É como se fosse uma criança nesse precipício. Uma criança, ela não consegue discernir bem o perigo que ela está correndo. Ela atravessa a rua sem olhar aos lados porque ela não tem consciência, ou seja, a inocência é tão grande que chega até o ponto dela não reconhecer o perigo. Não é o caso do ser amado. Apesar que às vezes a gente encontra esse tipo de energia em tiragens, em pessoas de 40, 50 anos, meus queridos e minhas queridas, que são totalmente imaturos, que eles não têm a noção do que estão fazendo de fato, o que eles estão fazendo de errado. Pode parecer estranho para você que está me escutando, né? Talvez eu também, quando lido com pessoas desse tipo, eu fico assim pensando, não é possível que fulano não esteja percebendo o mal que ele ou ela está causando na relação. Mas acredite, tem pessoas nesse nível, né, de imaturidade. Mas aqui não é o caso. O ser amado, por isso eu quero frisar bem esse início, para que você consiga entender e também gere o ponto de identificação. Tá? Se é de fato aqui a sua história que está sendo contada. Porque o ser amado é o tipo inconsequente. Qual a diferença? O inconsequente é aquele que faz os problemas, ele deixa os problemas acontecerem, sabe, tem consciência do perigo e do que aquilo pode causar, mas mesmo assim vai. É aquele tipo de pessoa que sabe que ali tem um ninho de cobras, ele tem consciência e sabe do perigo que há ali, mas mesmo assim ele se joga, mesmo assim ele pensa em passar, ele brinca com o perigo, né? É aquela pessoa que brinca com fogo, é a pessoa que sabe que aquilo pode gerar um problema. E mesmo assim ele faz. E é assim, é essa energia, né, que o ser amado vibra. Seja qual for a sua situação, qual tipo de problema que você esteja vivendo na situação, aqui mostra já que o ser amado tem consciência do mal que causou, dos problemas que ele gerou para você, né? Aqui mostra que você está exausta ali, cansada, 10 de paus, espelhando na ponta com cavaleiro de copas. O que isso significa? Que como a espiritualidade vem mostrando, como você se encontra na situação. A espiritualidade vem mostrando que é uma pessoa que já trabalhou muito para essa situação. É uma pessoa que já fez tudo o que podia e até o que não podia, pegou até responsabilidades que não lhe pertencem para poder manter essa relação. É a pessoa que já fez assim, por exemplo, não somente tentou apaziguar, não somente tentou manter a situação, mas também se doou a tal ponto, né? Se entregou a tal ponto na relação que se você fizesse mais do que já estava fazendo, era só botar o ser amado nas costas e amar por dois, né? Aqui mostra esse exato momento. Você consegue se identificar com isso? Você lidou com esse relacionamento, a dinâmica dessa relação dessa forma? E aqui mostra que você cansou, né? Você simplesmente pegou todas aquelas coisas que você estava fazendo na relação e mesmo assim a relação não deu certo, né? Aqui mostra que esse ser amado, ele está num período, num processo de reconhecimento. Ó. Nós temos a carta da estrela logo no centro, favorecendo muito reencontros, reconciliação. O ser amado, ele tem uma idealização por você. Como assim? Ele acredita independentemente qual seja o estágio de vida que ele esteja vivendo, ele ou ela adapte para a sua sexualidade,
a pessoa aqui mentalizada, ele acredita que ele pode girar o mundo, fazer o que for, iniciar ciclos, entrar em ciclos novos, sair de relacionamento, ficar com quem quiser, fazer o que quiser da vida e no final ele acredita que você é o porto seguro, tá? Que é como se fosse assim, ele reconhece tanto o que você fez pela relação, ele gosta tanto de você, é um amor idealizado a tal forma que ele acredita que não importa quantas vezes ele erre, você vai tentar dar um jeitinho para poder salvar a relação. Olha só. E aqui nós temos um ser amado mal acostumado, né? É aquela pessoa que, por exemplo, vocês discutiram, vocês brigaram, aí você vai lá e que pede desculpas, você que vai lá e manda mensagem, se ele desmarcou alguma coisa, ele deu um bolo em um compromisso com você, né? De uma saída, de alguma coisa que vocês programaram. No lugar de você deixar ele agir, você vai lá e marca de novo. Você tá entendendo? É como se aqui mostrasse, a espiritualidade dissesse, que o seu erro aqui nessa situação foi fazer mais do que devia para poder manter a relação. E eu acredito que é o erro que nós todos, né, a maioria, incluindo a mim mesmo, a gente costuma cometer esse erro nas relações. A gente vê as coisas dando errado e às vezes a gente acha que pode fazer melhor para que as coisas deem certo. Sendo que a relação trata-se de duas pessoas. É necessário que ambas as pessoas trabalhem para ter uma realização, para ter um relacionamento duradouro e fértil. E é um erro que a gente comete, isso aí não é bem comum, tá? E aqui a espiritualidade vem mostrando que ele está nesse momento, um momento de introspecção, é um momento de readaptação, é como se fosse aqui aquela situação onde ele sempre tinha você para poder perdoar, dar colo, passar pano nas cagadas dele, né? Você sempre ajudava ele de certa forma. Aqui é todo tipo de ajuda, tá? Minha querida, meu querido. Pode ser ajuda financeira, pode ser... É como se você aqui fosse tudo para ele. Você agiu como cuidadora, como mãe, como parceira, como amante, como amiga, conselheira. Você foi todas as áreas possíveis com esse ser amado. E ele aproveitou de todos os benefícios dessa relação. De forma totalmente inconsequente. Ele sabia o mal que estava causando, mas ele acreditava, né, por causa da dinâmica, já mal acostumado com essa dinâmica, ele acreditava que você ia perdoá-lo novamente, que você ia continuar na relação, você ia aceitá-lo da forma que ele está. E aí, com essa saída aqui, são pessoas que estão passando por um afastamento, tá? Se você está numa relação com essa pessoa de boas, né, que não aconteceu nada, esse não é o seu montinho, não é a sua opção. Dá uma olhada lá na segunda opção, tá certo? Porque aqui são para pessoas que não se encontram mais juntas e estão em afastamento ou sem uma comunicação efetiva, né? Aqui não fala distanciamento somente de pessoas que estão distanciadas geograficamente e pessoas que estão sem se falar há muitos anos. Não, pode ser também pessoas que estão assim meio estranhas uma com a outra, sabe aquela relação que parece que acabou? Então, aqui mostra que vai haver reconciliação, tá? Vai haver essa reconciliação. O ser amado ele está em um período de readaptação. Como assim readaptação? Ele está saindo de um período onde ele tinha você para tudo e agora ele tem que se virar sozinho. Ele está se sentindo assim, sozinho. Só que ele acreditava que ele poderia curtir, fazer o que quisesse, buscar outros relacionamentos, se envolver com outras pessoas, né? Contrair problemas para dentro da relação, e inclusive não somente para ele. É aquele tipo de ser amado que se pelo menos ele saísse, se lascasse por lá e voltasse sem problema nenhum, mas não. É aquele tipo de cara que sai na rua, arruma problema, volta pra você no relacionamento e traz junto com ele os problemas. E quem resolve? Você. Você sempre tá lá pra amparar, pra cuidar, pra direcionar, né? Que mostra que você foi muito tipo uma guru espiritual pra ele, tá? Como se você dissesse, fulano, você sabe que ciclana faz mal a você, você sabe que você se envolve com fulana e ela faz magia e que ela não é do bem. E aqui mostra que você tentou abrir os olhos do ser amado, mas você cansou de simplesmente ser mãe do ser amado. É isso aqui.
E aqui mostra que o ser amado ele está vivendo num período, esse período de afastamento está servindo para que ele perceba que ele está sozinho. E aí ele está notando a falta que você faz. E aí ele começa a entrar na carta da energia da carta da estrela, que é a carta do amor idealizado. Ela é como se ele visse você como a esperança dele para sair da situação lascada onde ele está, tá? Independentemente, não sei se você tem conhecimento do que ele está vivendo lá, mas o ser amado não está nada bem. É como se todas as aventuras dele, todos os problemas que ele saiu por aí e não resolveu, porque a vida é assim. A vida a gente vai vivendo e existem obstáculos e demandas que precisam ser resolvidas. A casa precisa ser limpa todo dia. E se você não limpa a casa hoje, tudo bem. Você está cansada, vai descansar, não limpa a casa hoje. Mas amanhã a sujeira vai estar em dobro. E depois em triplo, daqui a pouco você não vai conseguir mais fazer uma limpeza básica. Você vai precisar fazer o quê? Uma grande faxina para caso você queira a sua casa limpa. Você está entendendo? A gente sabe que todo dia a gente suja a roupa. Todo dia a gente está se sujando, todo dia a gente tem trabalho para fazer. Se você não lava a roupa diariamente, lava a roupa a cada 3 dias, a cada uma semana, você acumula as roupas de uma semana e lava tudo num dia só. E se isso você for acumulando, né, você negligenciar essa área, vai acontecer o quê? Vai chegar um momento que você não vai ter roupa para vestir. Vai estar tudo sujo e você vai ser obrigada a lavar. Você está entendendo? E aqui é o que está acontecendo com o ser amado. No começo, quando ele se afastou de você, ele pensou, não, tá tudo certo na minha vida, né? Eu vou seguir. Tem uns problemas ali ou aqui. Ele é inconsequente. Ele sabe dos problemas, mas ele não lida com os problemas. Ele deixa para depois. Ele deixa a roupa para lavar depois. Ele deixa a casa para limpar depois. Ele deixa a dívida para pagar depois. Você tá entendendo? Aqui é o ser amado que ele pode atrasar a conta de água e de luz, ele deixar para depois. Mas não é porque ele é mau e ele quer dar o calote. Não. É porque ele é inconsequente. Se ele tiver um dinheiro para pagar as contas dele, ele prefere, se alguém chegar na porta dele, chamar ele, bora sair, os amigos chamar, ou uma doninha, né, uma pessoa, uma ficante, uma peguete, ou um cara, né, chegar e chamar para sair, o que ele faz? Ele pega o dinheiro de pagar a conta, sai, pensa, não, depois eu pago. Só que aí, se depois eu pago, ele fica deixando para depois, aí uma hora a conta chega. Uma hora a roupa precisa ser lavada, uma hora a casa precisa ser limpa. E o que acontece? Ele amontoa problemas. E aqui a espiritualidade vem falando que ele não tem mais para você para resolver, né, meu amado, minha amada? Não tem mais você para estar ali sempre guiando, auxiliando, né, sendo ajudadora, né, cuidando, né? Ele não tem mais. Você simplesmente cansou de ser trouxa. Aqui eu vou ser claramente, tá, minha amada, meu amado? Não se ofenda com isso que eu estou dizendo, eu só estou passando aqui a mensagem. É que você fez tanto pela relação. É um ditado quando minha mãe dizia que quem muito se abaixa, amostra o bumbum. É isso mesmo. A mulher ou o homem, né, ele precisa... Não quer dizer que a gente não vá ceder para o outro. A gente pode se abaixar. A gente pode até mesmo se curvar. Mas existe uma medida. Porque quanto mais você se abaixa, se você se abaixar demais, corre o risco de você mostrar o que não deve. Você está entendendo a analogia? Quanto mais você se dispõe a essa pessoa, quanto mais você trabalha, quanto mais você cuida, mais ele se acomoda. Como é que ele vai ter, como é que essa pessoa vai honrar as calças que vestem, né? Como é que essa pessoa ela vai ter discernimento, ela vai ter esse senso de maturidade, se tiver sempre alguém para cuidar dele e resolver. Eu sei que aqui a sua intenção foi a melhor possível, só que aí você acomodou o ser amado, e talvez ele já vinha com essa dinâmica, porque nós temos aqui a energia do louco, né? Não é uma coisa que ele é somente na sua relação, ele é assim para a vida. Entende? E aqui a espiritualidade vem mostrando que as coisas amontoaram. No começo, quando ele saiu da relação, não vou mentir, ele pensou, ufa, me libertei. Opa, não tenho mais ninguém no meu pé querendo me conduzir, querendo mostrar qual é o caminho. Ó, não tem ninguém. Ótimo. Só que aí depois o tempo foi passando, a escuridão chegou, e aí agora atualmente ele disse, ai meu Deus, quem me dera tivesse aquela luzinha no fundo do túnel. Quem me dera tivesse aquela pessoa, né, você, consulente, para poder me dar uma mão amiga, me estender a mão nesse momento. Eu sei, amada, que nessa circunstância a gente sofre junto, né? A gente não gosta de ver quem a gente ama sofrer, e principalmente por burrada.
Que esse cara aqui é uma pessoa que ela faz cagada, assim, desnecessária, né? Aquela pessoa que você fica assim, sem acreditar. A relação tá indo bem, as coisas estão se resolvendo, do nada ele arruma um problema, ele arruma uma coisa, ele se distancia, ele para de falar, posta alguma coisa que lhe contraria, entende? É aquela pessoa que arruma problema. E aqui a espiritualidade vem mostrando que ele está no momento de clareza, ó. Ele primeiro está passou pela readaptação. O que significa isso? Ele passando por um processo de antes ter alguém sempre para resolver e agora não tem mais. E depois reconhecendo, olha o olhar desse rapaz. Incrível que nesse deck, né, geralmente todos olham para frente. Nesse deck, o dependurado, ele tá olhando para o lado justamente para a carta, né, da estrela que vai guiando, né? Ele está obtendo clareza. Nesse momento, é um momento crucial da vida do ser amado, onde ele está obtendo clareza para poder ir na sua direção. E ele vai. Ó, e aqui nós temos as duas últimas cartas, Cavaleiro de Espadas e Cavaleiro de Copas. Mostra também, nem tudo são flores, tá, minha amada? Se você está afastado, está num momento de paradez da relação, vai haver movimentação. Vai ser uma movimentação rápida. Aqui, o ser amado, ele vai vir na sua direção, sim. Ele vai lutar por esse amor, tá? Porque, como eu já expliquei, é um amor idealizado. É como se ele acreditasse que você é a única pessoa que suporta ele, que atura ele, que compreende ele. É um matching para todas as áreas. Não é somente uma mulher ou um homem para estar ao lado. É uma pessoa que chega junto, entendeu? Uma companheira mesmo. Uma pessoa que é como se fosse assim, ele vê você como se fosse um artefato sagrado, tá? E aqui a espiritualidade vem mostrando que esse período está sendo favorável para a relação, para ele reconhecer o que ele tá, que ele não pode negligenciar a vida dele e os assuntos precisam ser resolvidos entre vocês. E aqui nas tendências futuras, né, mais para frente, aqui mostra que ele vai na sua direção, ele vai se entregar para o amor. Ele vai dar a chance para amar, só que dessa vez de uma forma mais comprometida, mas não se engane, tá? A energia continua a energia do louco. Ou seja, se você estiver esperando que ele volte para resolver problemas ou que ele divida o fardo com você ou alivie sua carga, não é para isso que ele vem. Ele vem todo lascado, tá? Cheio de problemas, cheio de coisas para resolver. Ele vem atrás de compreensão, de abraço, de aconchego. Ele vem atrás de alívio para as feridas, como se você fosse curá-lo, né? Regenerá-lo do que ele passou, de todas as feridas que ele passou com esse afastamento. É bem aquele tipo de cara que pode ser que ele retorne e ainda fique falando de ex. Ah, porque se lembra aquela fulaninha que você disse que eu não era pra confiar nela? É verdade, ela me passou a perna, né? Me macumbou, eu descobri isso e aquilo, entende? E talvez isso lhe contrarie, mas não é que ele não lhe ame. É porque ele precisa de você pra desabafar, entende? Ele já tá acostumado, aqui mostra que vocês mesmos acostumaram ele, tá? Então, se você quer, é aquela frase que eu geralmente digo aqui nas tiragens, se você quer uma mudança do outro, mude a si mesmo e veja as coisas acontecerem. Tá? Porque ele tem essa visão de você, de que você é a fonte da juventude para ele, que você vai curar as feridas dele e ele volta para isso. Se você estiver cansada, né? Porque aqui mostra que você está cansada de operar nessa situação e como se fosse assim, deixou os problemas ainda existem, ainda estão lá e você simplesmente descansou. Você está descansado, ó. Olha o semblante dessa moça. Mas as madeiras ainda estão aqui. É como se você dissesse, ok, fulano, os nossos problemas da nossa relação eu vou deixar aqui no canto, tá? Vou seguir minha vida, mas os problemas estão aqui. Eu não vou resolver mais problema dos outros. Quando você voltar, quando você estiver disposto, né? Quando você der o ar da graça, tem isso aqui para resolver. Aqui mostra que você está tomando essa postura. Ok? Aqui já tá mais uma vez um ponto de identificação. Você está fazendo isso? Você pensou dessa forma? É dessa forma que você está agindo ou pensou em agir? Essa aqui é para você. E aqui o ser amado, ele não volta para dividir fardo com você, tá? Ele não volta para lhe aliviar de nada, porque aqui nós temos a carta 10 de paus, seria cada um pegar seus 5 de paus, né? Mas não. Aqui o ser amado, ele vai vir para que você o recupere. Mas ele vem. Ele vem com aparentemente decidido, mas não é.
ele vem com frases apaixonadas, ele vem mesmo o pó da rabiola, né? Como diz aqui. Se você é aquele tipo de pessoa que tá esperando que ele volte rastejando, é isso que ele vai fazer, tá? Ele volta mesmo, como se fosse assim, ele vai entregar as últimas fichas. Cavaleiro de Espadas, falando sobre que ele vai sim lutar por isso, ele vai vir argumentando, ele vai vir dizendo, ele vai vir muito falante, comunicativo, pelo menos durante um período, até ele reconquistar, é isso que ele vai fazer, tá? E aqui mostra também que ele vai se declarar, ele vai ser muito... Talvez você diga, vixe, Wanderson, eu acho que não, viu? Porque ele não é muito disso, não. Ele vai fazer, porque ele tá acreditando que ele não tem outra chance, entende? Ele tá achando que se ele não chegar, não se humilhar pra você, ele não vai lhe conquistar de volta. Você não vai aceitar, você não vai acreditar. Então aqui mostra que ele vai vir muito firme nesse objetivo. Não importa o quanto ele precise se sujeitar a você, se sujeitar à situação, aqui o ser amado, ele vai voltar como se fosse assim, no tudo ou nada, tá? Então ele vai se entregar mesmo, ele vai, se for preciso, ele se joga como tapete para você passar por cima, para você voltar a confiar nele e acreditar nele, mas toma cuidado, tá, minha querida? Porque a energia do louco ainda continua, não é uma energia ruim, mas é uma energia de leveza, não é uma energia que favorece comprometimento, não é uma energia que favorece compromisso, não é uma energia que favorece, no caso, estabilidade. Se você tiver nessa energia de tudo bem, eu vou deixar o passado para trás, vai funcionar essa reconciliação. Mas se você vier como se dissesse assim, pronto, fulano, já chegou, tomou banho, já cuidou das suas coisas, já se alimentou, agora toma aqui as contas para você pagar. Não, se você fizer isso, ele não vai gostar nem um pouco, tá? Não vai gostar nem um pouco, e possa ser que ele vá embora novamente, mas volta. Aí vai ficar nessa situação de vai e volta, vai e volta, vai e volta. Vai na rua, se lasca todo e depois volta pra você em busca abrigo. Vai pra rua, bebe, vira a noite, depois volta pra casa pra curar a ressaca na sua casa. Você tá entendendo? É esse tipo de relacionamento. Vá adaptando pra sua situação. É aquele cara que vai, se complica lá fora e volta pra dentro da relação com você pra você cuidar dele. Então, toma cuidado com isso. Para você conseguir uma mudança desse ser amado aqui, você tem que mudar você mesma. Você ficar reclamando e brigando com ele sobre a conduta dele não vai fazer com que ele mude. Você precisa sair do papel de mãe, ok? Você saindo desse papel de querer resolver os problemas dele e os problemas dos outros, possa ser até que esse ser amado traga problemas que nem é dele. Por exemplo, tem um irmão que tem uma dívida, aí ele vai lá, paga a dívida e às vezes é com seu dinheiro. Você tá entendendo? Problemas que nem é seu e nem dele, mas ele pega também problemas dos outros. Então toma cuidado para isso tudo não cair nas suas costas, ó. Tá certo? Mas se você quer saber que ele volta, o que esperar dele nos próximos dias, dele ou dela? Ele volta, tá? E ele volta bem, tipo, não aqui é um estilo tanto romântico, aqui nós temos as duas lados da moeda, tanto romântico quanto agressivo. Como assim agressivo? É aquele cara que vai chegar e vai falar pra você assim, você não queria, não era isso que você queria, me ver no chão, rastejando, eu tô aqui, fulana, não é isso que você quer, abre essa porta, e batendo no seu portão, você tá entendendo? Uma declaração de amor um tanto agressiva. Ó, e aqui eu acho engraçado que nesse Cavaleiro de Copas é como se ele estivesse pegando essa taça pra arrumar em você. Ah, meu Deus, é como se você você não é amor que você quer, então toma aqui. Não é isso que você quer? Tá bom, você venceu, eu lhe amo, não é isso que você quer ouvir? Eu não consigo viver sem você. Agora abre esse portão. Pá, e chuta no seu portão. Entende? É um retorno agressivo, mas romântico. Se você gosta desse tipo de declaração, vai ter. Não vai ser aquele tipo que só vai choramingar. Ele vai chegar na sua porta, vai se humilhar, digamos assim, né? Aqui é um ponto de humilhação, tá? Ele vai fazer isso porque ele acredita que só dessa forma você vai conseguir acreditar que ele mudou, né? Então ele volta, tá? Mas cuidado com a dinâmica para não se repetir. Então é isso, vou deixar aqui um aconselhamento dos oráculos para vocês da primeira opção. Vamos lá, vamos ver aqui o aconselhamento da espiritualidade mediante essa situação e mostra espiritualidade. O que mais o consulente e a consulente aqui da primeira opção, da Ágata Roxa, precisa ouvir, precisa saber, mediante essa situação, o que mais precisa ser dito. Aqui, ó. Ó.
a conquista da experiência terrena, aquilo que aprendeu e conseguiu colocar em prática merece admiração. Celebre suas conquistas. Olha só. Aqui fala sobre conquistas e aqui fala sobre a coragem para conquistá-la. Coragem é fazer o que precisa ser feito. Não dê espaço para dúvidas. Você viu o que eu falei? Coragem é fazer o que precisa ser feito. Eu sei que para uma pessoa que gosta, né, que é cuidadora e gosta de cuidar e gosta das coisas, né, de ter um relacionamento saudável, sadio, é como se a gente quisesse cuidar mesmo, não somente do ser amado. Talvez você esteja pensando, não cuidei dele, eu cuidei da relação. Eu cuidei para que as coisas dessem certo. Só que a espiritualidade vem falando, coragem é fazer o que precisa ser feito. Não dê espaço para dúvidas. E aqui nós temos a opção, a primeira mensagem que fala sobre a conquista da experiência terrena. Percebe? Que muitas das vezes a gente querendo privar as pessoas que nós estamos à volta de sofrer, a gente priva ela de uma experiência necessária. Às vezes, por exemplo, a gente tem aquela visão que a pessoa com que a gente tá fazendo uma escolha ruim, né? É tipo aquela mãe que vê que o filho vai andar de bicicleta e vai cair. Só que ela não pode privar ele, botar ele numa bolha e impedir que ele rale os joelhos. Essa experiência terrena, né? Precisa ser conquistada. Aquilo que aprendeu e conseguiu colocar em prática merece admiração. Celebre suas conquistas, entende? Aqui a espiritualidade vem dizendo que não prive o ser amado, ou também qualquer outra, que esse recado seja pertinente também para outras áreas da sua vida. Com essa mania de cuidar, de querer que as coisas saiam bem, né? De proteger, de resolver bem as coisas, de ser, de certa forma, um guru espiritual, né? Uma pessoa, porque aqui mostra que você aqui mostra que você tem uma sabedoria espiritual. Como assim? É aquela pessoa que chega na situação com a palavra certa, o conselho certo, entende? É como se você fosse guiada pela espiritualidade com clareza para poder direcionar pessoas. Só que aqui a espiritualidade vem lhe chamando a atenção nesse ponto, tá, minha querida, meu querido? Direcionar pessoas é apontar caminhos, não é carregar elas durante o processo. Percebe? Tem uma diferença. É apontar caminhos, não é carregar as dificuldades dos outros. Porque se você carrega fulano no braço durante a trajetória, ele não caminha. Ou seja, ele não aprende com as conquistas dele, com a experiência, tá certo? Então tem esse ponto aqui de percepção, né? Não é pra você ser ruim e deixar de cuidar das pessoas, porque aqui mostra que já é algo seu, tá? Aqui mostra que é como se fosse assim, você se sente bem fazendo isso, né? Aconselhando pessoas, ajudando pessoas, auxiliando pessoas. Tanto com o ser amado você passou um pouco da medida, mas olha a sua volta se você não vem fazendo isso. Você aconselha a pessoa e solta, e faz com que deixa ela tomar as decisões dela. Tá? Ainda que ela caia, quebra a cara, como é o caso do ser amado, ele vai retornar para você e você pode sim ajudar ele com novos conselhos, né? Com novas clarificações para a vida dele, mas não tomar a dor dele. Não tomar a cruz dele, porque senão vai tornar a sua jornada mais pesada, tá? A espiritualidade vem dizendo que isso que você vem passando, essa agonia, essa dificuldade, esse sofrimento, grande parte dele não lhe pertence, não é seu. É a cruz do outro que você está carregando, tá? Meu querido, minha querida. Então é isso, espero que você tenha entendido, espero que você tenha recebido, que tenha servido de clarificação na sua vida de alguma forma. Se ressoou com sua energia, comenta aqui abaixo. Também se não ressoou, pode reclamar aqui nos comentários, né? Que na última tiragem teve alguns comentários, mas tudo bem, faz parte, tá, pessoal? Eu peço para vocês que não fiquem discutindo nos comentários, deixe as pessoas se manifestarem, seja para positivo ou para negativo, tudo bem, tá? Também pode fazer parte do meu processo, ok? Então é isso. Espero que você tenha gostado, que tenha ressoado. Não se esqueça de se inscrever, comentar aqui, deixe o seu like para poder estar ajudando. Não perca os vídeos, né, que vão saindo diariamente de segunda a sexta às 16 horas, às 4 horas da tarde. E espero encontrar vocês nos próximos vídeos, tá certo? Tchauzinho, até mais! Vamos lá, pessoal da segunda opção da Ágata Azul. Vamos ver o que posso esperar dele ou dela nos próximos dias. Vamos ver. Mentalize essa pessoa, mentalize o ser amado. Vamos ver o que a espiritualidade tem a dizer, o que você pode esperar dele ou dela nos próximos dias. Será que
algo mudou. Vamos ver aqui, 5 cartas, 7 de pentáculos, o mago, 7 de paus, pajem de espadas, 8 torre, arcano maior da torre. O bom é que fica lá para trás, né? Já passou. Olha a carta da Imperatriz. É, a tiragem muito bonita, tá? Vamos ver aqui. Meus queridos, minhas queridas aqui da segunda opção, da Ágata Azul. Olha só, incrível, né? Porque aqui tem um ponto interessante que pra fazer um relacionamento dar certo, precisa de 2 pessoas. Mas pra destruir, só basta um querer destruir, que não tem como. Aqui o ser amado, por que eu tô falando isso? Aqui mostra de pessoas, né? Você que se conectou a essa segunda opção, veja se encaixa para sua situação. São pessoas que já sofreram nessa relação um abalo, né? um término, uma finalização anteriormente, né? Aqui mostra pode ser situações de anos atrás, tá? Pode ser, sim, términos mais recentes, mas não tão recentes. Aqui eu tô falando de pessoas que terminaram não há poucos dias, não há poucas semanas. Aqui é mais de mês ou mais de anos. Que houve, né, uma carta da torre, né, falando aqui sobre a finalização, sobre um término, uma ruptura inesperada nessa relação. E aqui mostra que o ser amado, diante desse relacionamento que estava ruindo, estava desabando, ele se manteve, né, na defensiva. É como se aqui a espiritualidade estivesse mostrando que a forma com que ele lidou com esse término foi fingir que a culpa não é dele, fingir que ele não tinha responsabilidade sobre isso. Ele se ficou na posição, né, de que não, eu fiz da minha forma, foi da forma que eu quis, foi da forma que eu planejei, e irredutível, né? Carta 7 de paus, mediante essa tragédia, esse término, essa finalização. Só que agora, ele colhendo os frutos desse término, ele percebe que a vida dele não é a mesma mais sem você. Você sai aqui com a carta de energia geral da Imperatriz, é como se nesse contexto aqui, nessa posição, é como se a espiritualidade dissesse, né, revelasse para você, consulente que está assistindo, que o ser amado, hoje ele percebe que o desenvolvimento, né, o crescimento da vida dele, né, tudo que ele é hoje ou foi um dia, ele é graças a você, tá? Muito forte essa mensagem. É como se ele percebesse que com o seu afastamento, com o seu término, ele achou que ele ia colher bons frutos, né? Ele achou que depois do término, cada um ia pegar a sua parte, ele ia arcar com as consequências dele, só que ele acredita que ele não foi o culpado, e você ia arcar com as suas consequências, ele acreditando que você iria, no caso, pagar, né? Só que aqui a balança da espiritualidade pesou para o ser amado, ó. Aqui mostra que ele está num período de contemplação, né? 7 de copas, né? Como energia central, carta central, vem falando, 7 de copas não, 7 de pentáculos, perdão. Fala sobre, ele está no momento de avaliação. O ser amado, depois de ver o relacionamento destruído, de ver tudo desabando, aqui não é questão somente de uma relação, tá? Aqui eram para casos que construíram uma vida, uma história. Pode ser caso de pessoas que eram casadas, pessoas que tinham um namoro, mas que moravam junto, pessoas que dividiam contas, tá? Aqui não é um relacionamento qualquer. Se você não viveu algo assim com o ser amado, essa aqui não é a sua opção. Olha lá na primeira opção da Ágata Roxa, tá? Tô falando dessa forma porque para não gerar, né, polêmicas nos comentários. Então, aqui era para casos de pessoas que tinham uma base sólida com esse ser amado. E veio abaixo, né, ruiu. Um relacionamento, não necessariamente casados, mas existia um firmamento, um relacionamento sério, onde você e o ser amado estavam comprometidos na situação. Só que aqui mostra que houve muito dedo de outras pessoas, pode ser ficantes, contatinhos, ex-relacionamentos da parte do ser amado, né? Ele
ele dando brecha, dando vazão para outras pessoas acabarem interferindo na relação. Mesmo ele fazendo de tudo para proteger, né, para não necessariamente, não é uma pessoa que bloqueava esses contatos, mas também fazia de tudo para que isso não afetasse a relação, seja escondendo, seja ocultando, né, seja, aqui não mostra necessariamente que ele cortava, mas aqui essa energia de terceiros tá muito forte aqui, que adentrou na relação, né? E isso gerou a ruptura do relacionamento, daquilo que vocês tinham. E ele achou, né? O ser amado achava que durante esse processo ele ia terminar bem, né? Que ele ia, tipo, sair com a parte dele. Se vocês passaram por processos judiciais de divisão de bens, ele acreditou que ele ia ser favorecido. Ele acreditou que, se não for o seu caso, né, de bens materiais, aqui também trata de coisas espirituais, de cargas, de colheita também, de todas as áreas, seja material ou espiritual, tá? Ele acreditava que ele não ia sair prejudicado no final da história, porque ele acreditava que você ia pagar pelos seus erros e ele os dele. Só que os dele, ele acredita que ele não cometeu erros. Você tá entendendo? Esse é o ponto. Só que aqui o ser amado, ele já tá percebendo que a situação não é bem assim, e ele lhe vê como uma pessoa que está progredindo, prosperando, inclusive possa ser até que você já esteja em outro relacionamento. Se você não está, ou está fazendo parecer isso, ele está comendo essa ideia, tá? Ele está engolindo, porque é uma pessoa que está ali stalkeando. Aqui nós vemos que é uma pessoa que mesmo depois do relacionamento, ele fica olhando para a sua situação, ele fica olhando para o término, ele revisita fotos, ele revisita a história de vocês, ele revisita conversas. É uma pessoa que está olhando a sua vida com frequência, tá? E aí, quanto mais ele olha você, ele percebe que só ele que se lenhou na história, entende? Só ele que sofreu. Ele está acreditando que toda a culpa da relação está caindo sobre ele. E ele está meio assim, ué... Porque ele jurava, o ser amado acreditava que com o término você ia sofrer mais, você que ia atrás dele, você que ia perder. É aquele tipo de pessoa que achava, né? Pelo menos achava, não acha mais, tá? Mas ele achava que com o término você sairia perdendo mais do que ele, tá? E que você não deveria ter saído da relação caso você optou por sair, ou que você deveria ter feito mais para permanecer na relação. Só que você vem aqui com a carta da Imperatriz, ó. A carta da Imperatriz fala justamente sobre a abundância da gestação, sobre esperar o tempo certo para colher, ó. É como se você disser, como se você saiu dessa relação com uma certa elegância, tá, meu querido e minha querida? Como se dissesse assim, olha, eu não vou discutir mais, não vou brigar mais, vou deixar o tempo responder por mim. É como se você tivesse saído da relação dessa forma. E com o tempo, o ser amado, ele jurava que você ia se arrepender, né? Que você ia atrás dele, que você ia sofrer mais do que ele na relação, ainda que você esteja sofrendo, ainda que você esteja doloroso esse afastamento, que tenha sido para você, né? Porque passar por a energia da carta da torre não é fácil. A carta da torre, ela põe abaixo tudo aquilo que a gente acreditava ser sólido. Põe abaixo nossos sonhos, as nossas perspectivas, a nossa expectativa, tudo aquilo que a gente idealiza, né, e que de fato não é real. A espiritualidade, não é que a espiritualidade seja má, é como se a espiritualidade mostrasse a gente o que vale a pena e o que não vale. E esse relacionamento estava pautado em bases que não eram sólidas. O que significa isso? Nesse relacionamento devia estar faltando coisas que são cruciais para um relacionamento dar certo: respeito, reciprocidade, comunicação, né? Deveria estar faltando alguma dessas bases, algum desses pilares, e aí a espiritualidade permite que aconteça certos eventos na relação para lhe mostrar que essa relação não é tão segura, que não vale a pena entregar tudo que você tem, né, de si na relação, porque uma hora ou outra você pode perder, entende? No fundo, a espiritualidade nos faz um favor para nos abrir os olhos e mostrar da melhor forma ou da forma mais dolorosa que aquilo que a gente está investindo não é tão rentável, não é tão real e não será duradouro. E é como se a espiritualidade estivesse nos poupando ainda mais uma dor de cabeça futura. É como se a espiritualidade dissesse bem assim:
olha, eu vou botar abaixo agora, vou destruir agora, enquanto você está no segundo andar dessa construção. Porque quando você estiver no 10º, você vai ter gastado mais dinheiro, vai ter gastado mais tempo da sua vida, vai ter gastado mais recursos humanos e financeiros. Então é melhor desabar agora, enquanto está no segundo andar, porque não fez direito o alicerce, não fez direito a base, do que quando a sua torre já estiver lá no alto, isso tudo desabar e você tiver com situações ainda mais complicadas, entende? Você tiver demandado mais energia e mais dinheiro, mais recursos. Então, de certa forma, é doloroso, porque a gente não constrói nada querendo que desabe. A gente não entra num relacionamento querendo já que não dê certo e querendo sofrimento. Não, a gente entra num relacionamento para crescer, para evoluir, para dar certo. Só que a espiritualidade, de certa forma, ela nos faz esse favor, para nos mostrar o que realmente vale a pena. E esse relacionamento não valia. Entende? E aqui o ser amado, ele achava que ele estava entregando mais na relação, mais do que você. Porque, olha, nós vemos aqui a carta do 7 de paus espelhado com a carta do mago, né? Aqui vem representado por uma mulher, mas é o arcano maior do mago. Aonde ele se encontrava, ele achava que ele é o tipo de pessoa que tem todos os recursos necessários. É como se ele percebesse a relação, que tudo depende dele. Tudo depende dele para acontecer, tudo é ele que faz, tudo que dá certo na relação é por causa dele, entende? É um ser amado que ele acredita que tudo vai bem e as coisas vão dar certo por causa do posicionamento firme dele. Então é uma pessoa que ela não escuta opinião sua da relação, que ele não escuta necessariamente uma ajuda, um auxílio, não. É aquela pessoa que simplesmente acha que a relação vai bem com eu comandando ela, tá? E aqui nós temos essa energia do ser amado. Só que a situação não era bem assim. Era essa visão que ele achava que tinha um relacionamento. Na verdade, tudo dependia, ele fazia a gestão, tudo bem, ele fazia, né, como se fosse assim, o papel de provedor, mas é você que administrava. É como se aqui, por detrás de um homem bem-sucedido, tinha uma mulher inteligente, uma mulher sábia, uma mulher cuidadora, ajudadora. O cara, ele achava que ele era um homem de sucesso por si só. Você tá entendendo a analogia? Mas quando, com esse afastamento, esse rompimento, ele tá percebendo que o que ele colheu foi pouco. Não quer dizer que a vida dele também esteja um desastre, tá? Não é bem isso. Mas ele tá vendo que quando ele foi colher, ele esperava colher o 10 e colheu o 7. Você tá entendendo? É como se aqui tivesse... Ele tá percebendo que no final das contas a equação não fecha. Tá faltando você na situação. Ele percebe que ainda que ele esteja bem, ele não está tão bem quanto deveria. Ele percebe que se a situação está... mais ou menos, é porque falta o seu dedinho, o seu toque. Ele está percebendo que quando ele estava com você, as coisas eram mais prósperas, o dinheiro rendia melhor, o tempo era mais proveitoso, era mais favorável, era mais divertido. Ir naquele local que vocês frequentavam era mais saboroso, o lanche era mais saboroso por causa da sua companhia. É a energia da Imperatriz. A Imperatriz, ela torna tudo mais belo. Aonde ela está é uma energia de prosperidade e abundância. Quando é uma carta que fala sobre pegar uma semente e transformar em um pé de fruta onde tem mais centenas e milhares de sementes. Você está entendendo? Ela multiplica, é uma energia multiplicadora. E aí ele percebe que a energia dele é número 1, a energia inicial. Ele tinha um recurso, uma moeda, uma espada, um pau e uma copas. E você transformava tudo isso em abundância. É como se você pegasse uma moeda e transformasse em várias, né? É a energia da criatividade, né? Da Imperatriz, da gestação. É a pessoa, ele vê hoje em você essa qualidade. Ele percebe que não que ele esteja no fim da amargura, não. Ele tem, mas ele tem pouco comparado ao que ele tinha com você. Se ele estiver em outro relacionamento, mostra que ele não tem tanta satisfação quanto ele tinha com você. Se ele tiver em qualquer outra área da vida dele, perceba que aqui, como você saiu como energia principal, ele está sendo afetado em todas as áreas da vida dele. Não é somente na área do relacionamento. Ele percebe que você fazia bem para as finanças dele, você fazia bem o seu papel
dentro da relação, no meio social, em todas as áreas da vida dele, ele se sentia tão bem que ele conseguia trabalhar melhor, ele conseguia ir para casa e saber que em casa ele teria uma roupa lavada, uma comida bem arrumada, sabe? Aquela, não é somente fazer a comida, mas deixar a comida cheirosa, aquela mesa bonita, entende? A Imperatriz, ela tem todo esse cuidado. Ela não somente cuida das coisas de dentro de casa, do reino, né? Mas também ela cuida de si mesma. Perceba que ela é uma carta muito exuberante, né? É como se fosse a mulher pau para toda a obra. É a mulher que ela consegue dar aquele jeito, aquele toque feminino, né, dela. Em tudo ela adiciona. Em tudo ela faz crescer. Em tudo ela faz prosperar. E ele percebe que na colheita dele está faltando isso. Tá faltando o toque da Imperatriz, né? Seja você homem ou mulher que está aqui me ouvindo, ele sente a sua falta por causa disso, né? Ele percebeu que depois que o relacionamento dele foi embora, ele fica observando a sua vida e percebe que, como se fosse assim, nossa, como é que ela consegue? Tudo que ela faz é mais bonito, é mais gostoso, é mais belo. Eu não sei com que você trabalha, eu não sei como você lida com a sua rede social, mas ainda que você esteja em sofrimento ou que você tenha sofrido no passado, o ser amado vê você como uma pessoa superada. Tá? Aqui não é a opção da Agatha Azul não é para pessoas, não é para consulentes que tá se rastejando para o ex, não, tá? Aqui são para consulentes que seguiram a sua vida, entenderam o seu valor e estão dando tempo ao tempo. É como se você dissesse, tá certo, fulano. Você disse que eu que ia me arrepender, vamos ver no final das contas quem precisa de quem. É como se fosse isso, tá? E o ser amado aqui mostra o que esperar dele para os próximos dias. Aqui mostra que ele vai entrar em comunicação, tá? Nós vemos aqui a energia da iniciativa, que é a energia do mago arcano maior, né? Ele fala que ele vai fazer essa iniciativa e vai entrar em comunicação. Aqui não fala necessariamente que vocês vão reconciliar ou que vão se encontrar. Aqui mostra comunicação. Ele vai entrar em contato, vai mandar mensagem, né? E vai tentar acertar com você alguma coisa. Mas não a princípio um recomeço, não é um relacionamento, tá? É como se ele fosse perguntar como é que tá a sua vida, se chegar aos poucos, né? Pajem, que é uma comunicação não tão direta. É uma comunicação, aqui a carta do Pajem de Espadas fala sobre aprender com a experiência. Pela experiência que ele teve com você na relação, depois de ter visto tudo que ele colheu nessa situação, ele vai conversar com você sobre isso. Ele vai falar sobre passado, ele vai falar quais são os seus planos sobre o futuro, o que você pretende. E com a conversa ele percebe que se você der abertura para a conversa, aí sim vai ter o algo a mais, tá? É como se ele fosse dar só o pontapé inicial, porque ele acredita que o resto é você que vai fazer. Como assim, Wanderson? Ele acredita que se ele iniciar a comunicação, que aqui fala de inícios, olha, aqui é totalmente inicial. É como se ele fosse assim, dar o pontapé inicial de abrir a comunicação, conversar com você, conversas aleatórias até, ok? Dar bom dia, conversar sobre, e aí, como é que você tá? Quanto tempo? Não sei o que, tô bem, não sei o que. Ele quer ver como é que tá a energia. Qual é o clima, se você vai estar receptiva, como é que você vai estar. A depender de como você o receba, ele vai prosseguindo nessa conversa despretensiosa, tá certo? Porque ele quer saber como é que está a sua vida, como é que estão as condições, se há uma possibilidade de retorno. Mas aqui mostra que ele quer, tá? Aqui mostra que ele quer. Só que se vai retornar ou não, depende de você. Ele percebe você como se estivesse por cima, né, da situação. Ele vê você superior. Então ele não tem poder de decisão. Ele acredita que a sua vida vai muito bem, obrigada. E aí, para você aceitar ele novamente, seria uma honra da parte dele você aceitá-lo. Entende? Então é como se ele se colocasse à sua mercê. Seu espaço. Se você der para ele aqui de espaço, é aqui que ele vai entrar. Se você der mais espaço, é aí onde ele vai ocupar. Se você chamar se chamar ele para sair ou para ir para sua casa, é aí ele vai entender, poxa, eu posso entrar até aí, ok? Então tá nas suas mãos, olha, é tanto que você sai acima de toda a situação. A tendência futura está muito positiva. Então vai olhando o andamento, porque aqui o ser amado ele já criou consciência
de quem ele é na situação e de quem você é na situação. Aqui não mostra o ser amado como se ele fosse um pé rapado. Aqui ele não quer dizer que tudo na vida dele deu errado. Não. Ele tem certas realizações, ele tem certas conquistas, mas ele percebe que a vida não tem o prazer como era antes, quando era com você. Ele percebe que todos os locais que ele vá, a vida como ele segue, a jornada dele, não é tão prazerosa quando tinha você ao lado, tá certo? Vou deixar aqui um aconselhamento do oráculo para você, da segunda opção, para a gente finalizar. Vamos lá, pessoal da segunda opção, aconselhamento. Mediante essa situação, me mostra a espiritualidade, me guia nesse momento. O que mais o consulente aqui da segunda opção, da Ágata Azul, precisa ouvir? Eu falei primeira opção, a segunda opção. Vamos ver aqui, aconselhamento mediante essa situação. Aqui. Olha só. Encontrar o equilíbrio é serenar a sua mente, fazer as pazes com seu coração e harmonizar-se com as formas de você se expressar. E aqui temos no fundo, permanecer parado no mesmo lugar não ajudará você a cumprir os seus acordos espirituais. Então é necessário você avaliar aqui essa situação, tá? Analise essa situação, se existe ainda algo para ser vivido nessa situação com esse ser amado. Você sente que ficou pendências? Você sente que muitos dos seus sonhos foram desabados e você tinha expectativa com essa pessoa, tipo, sei lá, poxa, eu queria fazer uma viagem pra tal lugar e queria que fulano fosse. E esse sonho eu nunca realizei, porque a gente terminou antes. É disso que eu tô falando, tá? Tem alguma coisa que você gostaria de ter vivido com essa pessoa que ainda não viveu? A espiritualidade diz que se for esse o seu caso, avance, né? Receba esse ser amado e saia da estagnação. Permanecer parado no mesmo lugar não ajudará você a cumprir, né, todos os acordos espirituais que essa situação ainda tem para oferecer, né? Tudo que você tem para viver. E aqui vem falando, encontrar o equilíbrio é serenar a sua mente, fazer as pazes com o seu coração e harmonizar-se com as formas de você se expressar. E aqui vem falando esse ponto de se por acaso você só estiver fingindo estar bem, né? Porque possa ser, porque aqui é a visão de ser amado, possa ser que ele lhe veja como a imperatriz e você ainda tenha uma certa mágoa, ou até mesmo você seja mesmo essa energia totalmente de abundância e prosperidade, mas você não queira nem ver o ser amado pintado de ouro, né? Você diz, não, Wanderson, tudo que eu tinha para colher nessa situação eu já colhi, não tenho mais nada para viver com ele, para mim não faz sentido, não cabe mais na minha vida. Eu só vim aqui na tiragem ver mesmo, olhar, ou talvez eu pensei em um rapaz, né, em uma outra pessoa e ver uma história de um antigo ex que eu nem sei mais, pode ser, né, tá? Pode ser, às vezes acontece isso, a gente mentaliza uma pessoa e aí a espiritualidade traz uma informação de uma outra pessoa mais antiga, vá adaptando para a sua situação. Se você perceber que essa situação não há mais nada para ser vivida, se você não tiver mágoa, perceba só, se você não tiver magoada com essa pessoa, quer dizer que ainda existe algo para ser resolvido. Uma pessoa que ela está liberada da nossa vida, dos acordos espirituais e não faz mais sentido, para nós nem fede nem cheira. É esse o sintoma de se você está superado ou não. Se você tem um rancor, se você tem uma mágoa, se tipo reencontrar essa pessoa, ouvir essa pessoa falar, lhe traz um certo desconforto, então existe ainda algo que precisa ser vivido com essa pessoa. Ainda tem algo a ser aprendido com essa pessoa. Se você já se encontrou no equilíbrio, que é que fala, encontrar o equilíbrio e serenar sua mente. É necessário se acalmar, serenar a mente para poder tomar as suas decisões. Fazer as pazes com o seu coração, fazer as pazes com o seu passado e perceber que tudo que tinha de viver já vivenciou e já seguiu em frente. Se for esse seu caso, então você pode receber esse ser amado, resolver o que tiver de resolver. Caso ele tenha desculpas para lhe entregar, você aceita e segue sua vida, segue em frente, né? Porque aqui na carta da Imperatriz pode até ser que você já esteja casada com outro, tá? Pode ser. Se não estiver casada, é uma pessoa que já seguiu a vida mesmo. E ele vê isso e fica com uma certa invejinha, tá? Ele fica pensando, poxa, olha só tudo que eu perdi. E é por causa disso que ele volta. Mas você não é obrigada ou obrigado a aceitá-lo.
tá? Só fica prestando atenção nisso se existe uma mágoa. Escuta o que ele tem para falar. Se for um caso de bloqueio, desbloqueie o ser amado, deixe ver o que ele tem para dizer, não fale nada, espere a ação dele, porque é ele que vai tomar a iniciativa. E aí, à medida com que ele for falando, né, porque aqui mostra que ele reconheceu os erros dele, ele percebeu a falta que você faz, tá? É saudável você dar essa abertura. E aí, se por acaso você achar que ainda deve viver alguma coisa com ele, você dá uma nova chance, tá certo? Então é isso, espero que você tenha entendido, espero que tenha ressoado com sua energia. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, deixar aqui abaixo seu comentário o que ressoou com a sua energia, o que ressoou com a sua história, tá certo? Deixe dicas de novas tiragens, eu sempre tô olhando os comentários e trazendo aí nos próximos dias o que vocês pediram, tá certo? Então é isso, qualquer dúvida e quiser uma tiragem, uma consulta particular na sua energia, é só me procurar via Instagram, @o caminho da espiritualidade. O link está aqui na descrição do vídeo, tá? É só você olhar na descrição que tem o link para o Instagram, tá certo? Então é isso, espero encontrar vocês nos próximos vídeos. Até mais, tchauzinho!